Olá, hoje além do livro de Obadias, nós também vamos estudar o livro de Jonas. Jonas é mencionado em 2 Reis 14, versículo 25, como um profeta do reino do norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Ele era de Gat-Efer, distante de 3 a 5 quilômetros ao norte de Nazaré. O ministério profético de Jonas teve lugar pouco tempo depois do de Eliseu e foi contemporâneo do de Amós. Embora o livro não faça nenhuma afirmação quanto ao seu autor, é muito provável que se trate do próprio Jonas. A cidade de Nínive, tradicionalmente conhecida como uma grande cidade pelo seu tamanho e reputação, foi a capital do Império Assírio desde aproximadamente 700 a.C. até a sua queda em 612 a.C. A cidade era famosa pela sua corrupção e crueldade. É muito provável que, em resposta à pregação de Jonas, o arrependimento de Nínive tenha tido lugar durante o reinado de um dos dois monarcas assírios, Hadad-Nirari III, cujo reinado foi marcado por uma tendência ao monoteísmo, ou Assur-Dan III, em cujo reinado houve 2 grandes pragas e um eclipse do sol. Assim, o povo de Nínive pode ter considerado esses eventos como sinais de juízo divino que os prepararam para a mensagem profética de Jonas. Nínive estava situada a cerca de 800 quilômetros a nordeste de Nazaré, uma longa viagem desde a cidade natal de Jonas. O propósito deste livro é demonstrar a Israel e a outras nações a profundeza e a magnitude da misericórdia salvadora de Deus e a sua capacidade de operar por meio de pregação inspirada. Também revelar por meio da experiência de Jonas o quanto Israel se havia afastado do propósito que Deus lhes dera de ser uma luz de salvação para os que estavam perdidos em trevas espirituais. Além disso, lembrar a Israel espiritualmente rebelde que Deus havia enviado misericordiamente um profeta após outro para advertir a nação a respeito do juízo iminente e dar ao povo a oportunidade de mudar. No entanto, diferentemente de Nínive, Israel havia rejeitado os profetas de Deus e a sua oferta de conversão a ele para receber misericórdia. O livro de Jonas narra a história de uma única missão de ministério, que envolveu o chamado de Jonas para ir a Nínive e as reações do profeta. O livro de Jonas é um dos 2 únicos livros proféticos do Antigo Testamento escritos por um profeta nascido e criado no Reino do Norte, Israel. Oséias é o outro profeta. O livro contém a mais clara mensagem do Antigo Testamento de que a graça salvadora de Deus, o seu favor e misericórdia merecidos, é para os gentios, bem como para os judeus. Jesus comparou a Jonas em Mateus 12, versículos 39 a 41, em que se refere à sua morte, ao seu sepultamento e à sua milagrosa ressurreição. O arrependimento dos ninivitas antecipa o arrependimento em larga escala dos gentios na era messiânica. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículos 1 a 2 do capítulo 1. Esse é o único caso em que um profeta é enviado a uma nação estrangeira para transmitir a mensagem de Deus contra ela. O objetivo era salvar a cidade, também envergonhar Israel e fazer com que ficasse enciumada, bem como repreender a relutância do povo de Deus em conduzir os gentios ao Deus verdadeiro. Nínive era o centro do culto idólatra a Assur e Istar. Versículo 3. Jope, na costa do mar Mediterrâneo, ao sul da atual Tel Aviv, era um dos poucos portos marítimos naturais de Israel. A localização de Tarsis é incerta. É um local desconhecido associado a ilhas distantes e ficava em algum lugar no Mediterrâneo Ocidental, que é a direção oposta de Nínive. A palavra desceu é também um eufemismo para a morte. A sugestão é que cada passo mais distante da presença do Senhor é um passo mais próximo para descer à morte. Versículos 4 e 5. O Senhor enviou não uma tempestade comum, mas uma tão rigorosa que até os marinheiros, acostumados com tempestades, se assustaram e o medo deles até atendia ao propósito de Deus. Em contraste com os marinheiros, Jonas desceu para o porão, dando mais um passo em direção à morte. Versículo 6. Ironicamente, o profeta israelita é convocado a orar por um marinheiro pagão. Novamente, de forma irônica, um pagão, não Jonas, está preocupado com que pessoas não pereçam. Versículo 7. O lançar de sortes era uma forma comum de adivinhação no mundo antigo, um método usado para descobrir a vontade dos deuses. Este método de discernir a vontade do verdadeiro Deus não foi proibido no antigo Israel, pois o Senhor governava até mesmo sobre as sortes, o que de fato ele fez quando a sorte caiu em Jonas. Versículo 9. Jonas identificou-se como hebreu, nome usado pelos gentios para designar os israelitas. Jonas chamou o Senhor de Deus dos céus, para expressar a soberania do Senhor, em contraste com Baal, que era considerado um deus do céu. Para os marinheiros, que provavelmente eram da Fenícia,
que era o centro de adoração a Baal, o título era impressionante, especialmente ao ser usado em associação com a frase que fez o mar e a terra. Trata-se de uma identificação apropriada para apresentar o verdadeiro Deus vivo a pagãos que não possuíam a Escritura. É irônico também o fato de Jonas fugir para não precisar pregar aos gentios de Nínive, mas agora se achar pregando aos gentios no navio. Versículos 12 a 15. Em vez de se submeter a Deus, Jonas pediu que esses homens o matassem, lançando-o ao mar. Contudo, apesar de Jonas confessar-se culpado, esses gentios pagãos tinham escrúpulos morais quanto a provocar a morte de um homem, e em vez disso tentaram remar em direção à terra. Somente depois que viram não haver outra opção e tendo orado para que o Senhor Deus não os considerasse culpados por tirar uma vida humana, eles lançaram Jonas ao mar. A integridade e sensibilidade espiritual desses gentios deve ter chocado os leitores israelitas deste livro, confrontando sua crença de que os não-hebreus eram indignos da misericórdia de Deus. Certamente essa é uma lição que o próprio Jonas precisava. Versículo 16. Quando o mar se acalmou, esses marinheiros gentios então temeram ao Senhor no sentido de o reverenciarem e adorarem. Jonas, que estava fugindo de uma missão de pregar aos gentios, involuntariamente converteu toda uma tripulação de marinheiros gentios. Versículo 17. A espécie de baleia ou peixe que engoliu a Jonas não pode ser identificada com segurança. Sugestões incluem a baleia cachalote. O peixe era um instrumento de Deus para resgatar Jonas das profundezas do mar. Agora nós vamos estudar o capítulo 2. Versículo 2 do capítulo 2. O termo abismo costuma ter significado hiperbólico em contextos nos quais denota uma situação catastrófica que beira a morte. O estômago do peixe é metaforicamente como um túmulo. Jonas não orou literalmente a partir do abismo, mas descreve sua experiência de quase morte. Versículos 3 a 5. Jonas via as ondas como instrumentos do juízo de Deus, mas o versículo 4 soa uma nota de fé e esperança, pois embora tivesse sido lançado de diante dos olhos de Deus, Jonas esperava tornar a ver o templo do Senhor, o que significa que ele esperava viver para orar novamente, talvez até adorar no templo de Jerusalém. Versículos 6 e 7. A descida de Jonas à morte fica quase completa quando ele alcança os fundamentos dos montes no fundo dos mares, onde os portões do abismo, que era a crença da época, estão localizados. Como os ferrolhos se referem aos portões do abismo, a terra se refere ao reino dos mortos, assim como sepultura. Apesar da situação sem esperança, o arrependido profeta é resgatado do domínio da morte, restaurada a comunhão com Deus. E Jonas conta a história de sua oração respondida. Versículos 8 e 9. Lembrando-se da ineficácia das orações dos marinheiros e de seus deuses, Jonas condena aqueles que colocam sua fé em ídolos. Jonas declara sua lealdade ao Senhor e o exalta como a única fonte de salvação e livramento. Ao conceder a salvação a Jonas, o Senhor levou o profeta da desobediência ao arrependimento. Jonas prometeu adoração e sacrifício de um animal. Uma oferta de comunhão era usada para adorar a Deus no cumprimento de um voto. Versículo 10. O peixe, que poderia ter sido a arma de Deus para a morte do profeta, pela graça se tornou um instrumento de libertação. O uso da palavra vomitou talvez simbolize a repugnância de Deus com a desobediência anterior de Jonas. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 3 do capítulo 3. Jonas foi a Nínive como Deus tinha ordenado. Uma grande cidade pode ter duplo sentido, grande em tamanho e grande por ser uma cidade importante para Deus, embora habitada por gentios. Eram necessários 3 dias, porque pode se referir a grande Nínive, que incluía a região ao redor de Nínive propriamente dita, num perímetro de 100 quilômetros. Contudo, o mais provável é que essa expressão se refira ao tempo em que Jonas levaria para pregar exaustivamente por toda a cidade de Nínive, de esquina em esquina. Versículo 4. 40 na Bíblia geralmente se refere a um período de teste ou de juízo, servindo aqui para dar a Nínive tempo para se arrepender. Versículo 5. Tendo em vista as crenças pagãs dos ninivitas, Jonas certamente chamou a atenção, provavelmente ao relatar a sua experiência com o peixe. O arrependimento em massa que se seguiu foi obra miraculosa de Deus. Numa demonstração de que o poder de Deus supera a fraqueza de seu servo, marinheiros pagãos e uma cidade pagã deram ouvidos ao profeta relutante. Versículos 6 a 9. O rei de Nínive trocou suas vestes reais por pano de saco e cinzas. É possível que os relatos da experiência miraculosa de Jonas com o peixe
o tenham precedido em Nínive, o que explicaria a ampla e imediata receptividade do povo à sua mensagem. Acredita-se que o ácido do estômago do peixe tenha branqueado o rosto de Jonas e, com isso, corroborado seu relato. Nem homens, nem animais, significa que até os animais jejuaram, bramando miseravelmente ao céu junto com o povo. O rei dá expressão pessoal e coletiva à esperança de que o arrependimento verdadeiro irá impedir o juízo divino. Versículo 10. A advertência profética tinha uma condição implícita, que o julgamento era iminente se a cidade não se arrependesse. Ao converter-se do seu mau caminho, os ninivitas cumpriram essa condição. A mudança dos planos do Senhor é totalmente compatível com a soberania e a imutabilidade de Deus, visto que ele decreta tanto os meios bem como os fins da sua soberana vontade. Agora nós vamos estudar o capítulo 4, versículos 1 e 2 do capítulo 4. O inesperado e impressionante sucesso da pregação de Jonas levou Nínive a escapar da calamidade. No entanto, isso trouxe calamidade emocional ao profeta, irado e cheio de autocomiseração, que chegou a pedir a morte. A princípio, Jonas evitou pregar em Nínive porque temia que Deus, sendo excessivamente piedoso e misericordioso, encontraria alguma desculpa para perdoar aqueles gentios pagãos e belicosos. Agora os seus temores tinham se tornado realidade. Versículo 3. Jonas fugira do compromisso de transmitir a Nínive a mensagem de Deus sobre sua destruição. Em seguida, desejou morrer porque essa destruição não mais aconteceria, se esquecendo rapidamente da misericórdia que recebera de Deus quando estava dentro do peixe. Ele ficou muito feliz quando Deus o salvou, mas irou-se quando Nínive foi salva. No entanto, agora aprender a valiosa lição a respeito do perdão e da misericórdia de Deus, que não eram apenas para ele ou Israel, mas que se estendem a todos aqueles que creem e se arrependem. Versículo 5. Grato pelo seu próprio livramento, Jonas ainda se recusa a aceitar o dos ninivitas. Esperando que o Senhor executasse o julgamento, Jonas sai da cidade para um lugar estratégico de onde poderia assistir à destruição da cidade. Versículo 6. O abrigo de Jonas não era adequado para proporcionar proteção do ardente sol do Oriente, provavelmente devido à escassez de madeira nessa região árida. O tipo de vegetação aqui referida é incerta. Alguns sugerem a mamoneira, que cresce rapidamente a uma altura de cerca de 4,5 metros. Versículos 7 e 8. A mesma mão divina que em sua misericórdia havia providenciado o grande peixe e a sombra, agora traz um verme para secar a planta e um vento quente do leste, provavelmente o temido siroco, para atormentar o profeta. Versículos 9 a 11. Deus usou a reação emotiva de Jonas à morte da planta como uma lição para repreendê-lo por estar mais preocupado com uma planta do que com a destruição de 120 mil pessoas que eram imaturas, imoral e espiritualmente incultas. Deus levou em consideração a imutabilidade deles em seu julgamento. Também muitos animais foi a repreensão final. Se Jonas não podia sentir compaixão pelos gentios, ele devia pelo menos sentir pena do gado faminto que bramava por conta da sua miséria. O livro termina sem nos dizer se Jonas respondeu positivamente à repreensão final do Senhor. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Jonas.